Classes de palavras revisitadas, natureza categorial e estrutura funcional. Esta pesquisa de IC integra o projeto maior denominado Classe de Palavras Revisitadas, Natureza Categorial e Estrutura Funcional. O nosso objetivo é revisitar e aprofundar a discussão teórica e empírica a respeito da natureza das diferentes categorias lexicais. O nosso objeto de estudo empírico é um fenômeno linguístico denominado conversão morfológica. Você saberia qual a categoria da palavra certo? Observe os exemplos. Você deve ter notado que a categoria se altera em cada sentença. O fenômeno linguístico que licencia esse comportamento é a conversão morfológica, fenômeno que vamos tratar neste vídeo. A conversão morfológica é caracterizada como uma mesma forma podendo ocorrer em diferentes categorias. Esse fenômeno pode variar em nomenclatura, sendo denominado hipóstase, habilitação, derivação inorgânica ou derivação regressiva. Outro ponto de debate é o lugar na arquitetura da gramática em que este fenômeno ocorre, podendo ser atribuído ao léxico, à estilística e até mesmo ao campo da semântica. A tradição gramatical considera que a conversão morfológica altera apenas o sentido da palavra e não a sua estrutura. Portanto, não considera a conversão como um fenômeno de formação de palavras, além de atribuir diversos contextos para este fenômeno. Além da tradição gramatical, as abordagens lexicalistas também propuseram análises para esse fenômeno. Um exemplo é o trabalho de Basile 82, que investiga os casos que a autora denominou de substantivação plena e precária. Os casos classificados como substantivação plena são aqueles em que o adjetivo assume todas as características de um nome. Já os casos tomados como substantivação precária são definidos como aqueles em que o adjetivo passa a se comportar como nome, mas ainda parece caracterizar alguma coisa que está implícita. Algumas questões não ficam claras no trabalho de Basílio, dentre as quais, qual seria o limite entre a presença de um substantivo pleno ou de um substantivo elidido. Revisitando o trabalho de Basílio 82, Flores 2013 analisa formações em XDO que parecem ocorrer como substantivo em frases do jornal O Globo. No trabalho de Flores, não é possível delimitar qual seria o limite entre os substantivos plenos e precários. Além disso, os testes de gramaticalidade que são propostos pelo autor refletem tão somente o seu próprio julgamento linguístico, não dando conta, assim, de propor uma divisão clara entre os tipos de substantivos. A proposta de Liber 2005 analisa a conversão como sendo uma relistagem de formas que já estavam contidas no léxico. Assim sendo, a conversão não é um processo morfológico, mas resultado de uma espécie de cunhagem que pertence ao domínio da língua em uso. Dom 2005 aponta problemas na abordagem de relistagem de Liber. Para ele, a conversão está sujeita a restrições gramaticais de variados tipos, o que evidencia que a conversão, na verdade, é um fenômeno gramatical. No trabalho de Vilalva 2013, a conversão é tomada como um processo de formação lexical, que pode ocorrer entre raízes ou entre formas flexionadas, o que para a autora é uma evidência de que esse processo ocorre no léxico. Algumas questões ficam latentes, como por exemplo a questão da categoria estar intrínseca à raiz. Como explicar que uma mesma raiz pode ocorrer em diferentes categorias? Haveria uma direcionalidade da conversão entre raízes? Qual seria o rótulo inicial de uma raiz? A operação lexical que licenciaria essas transformações de categoria não fica clara. Em contrapartida, esse trabalho propõe que a conversão é uma forte evidência de que a categoria não é resultado de uma especificação lexical, mas sim da organização dos morfemas no interior da palavra e do ambiente sintático em que essas formações estarão inseridas, o que revela uma forte interação entre a estrutura da palavra e da sentença. Para tal, nos apoiamos nos pressupostos da morfologia distribuída, na qual as categorias tradicionais, como conhecemos, não têm estatuto primitivo, sendo meramente uma consequência das relações estruturais que se estabelecem em torno de uma raiz categorial. Assim, o processo de conversão é sintático na medida em que o contexto estrutural é responsável por mapear as propriedades categoriais dos elementos que fazem parte da sentença. Assim, a natureza categorial só fica evidente a partir da distribuição e do comportamento sintático das formas. Portanto, a conversão é reanalisada como uma mesma realização morfofonológica ocorrendo em diferentes ambientes sintáticos.